vamos discorrendo as nossas palavras, as nossas reflexões, tentar refletir sobre nós mesmos, né? Sobre nossa condição na Terra, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas aflições, sobre as nossas dores, possíveis sofrimentos, possíveis alegrias, felicidades. Assim a vida, o convite que a vida acaba nos trazendo a todo instante é que a gente pare um pouco para refletir, que a gente pare um pouco para pensar um pouco a nossa condição atual. Fazendo questionamentos, alguns psiquiatras acabam falando que um marco que acaba fazendo com que a criatura humana mude a chave, mude de posição, da posição de lugar, de enxergar a vida, quando ela entra realmente no caos, é quando ela adentra realmente em uma dor profunda, em um sofrimento, ou algo impactante acaba acontecendo e a partir daí ela começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Essa é uma visão cientista, não é uma visão religiosa, porém a doutrina espírita também fala isso. Com outras palavras, mas que a dor ela tem o poder, o sofrimento, a aflição, tem o poder de nos fazer refletir. Não é para que a gente sofra. Os acontecimentos da vida não vêm para que a gente sofra. A gente precisa também desmistificar isso. Porque muitas vezes nós acreditamos que o sofrimento é porque em outrora nós fizemos isso ou aquilo. Nós estamos passando por determinadas situações porque outrora pode até ser, mas o intuito não é esse. O intuito é o aprendizado. Quem diz isso é Emmanuel. Emmanuel tem um livro interessante chamado Espera Servindo. Espera Servindo. E na mensagem 38 desse livro, ele vem nos dizer que as aflições da vida e os sofrimentos não vêm para... Quer dizer, as aflições e as intempéries da vida não vêm para gerar sofrimento, mas sim para tirar o melhor de nós. Palavras de Emmanuel. Os convites da vida, as ações, os embates, os conflitos, tudo que acaba a gente sendo convidado a participar, não vem para gerar sofrimento, mas sim para tirar o melhor de nós. Isso são palavras de Emmanuel, nesse livro Espera Servindo, mensagem 38, que fácil encontro na internet o livro. Mas podemos traduzir com as palavras, nossas palavras para um melhor entendimento, né? O sofrimento ele vem para fazer com que a gente aprenda alguma coisa. Tem algo dentro dele que acaba nos atraindo. A gente acaba atraindo algumas situações que é de suma importância para que a gente possa aprender, para que a gente possa, assim como os garimpeiros, garimpam ali toneladas de areia e pedra, para gerar muitas vezes alguns grãos de ouro. Assim, muitas vezes, é a nossa vida. A gente passa por tantas situações, mas às vezes só lá, em algum determinado momento, ou até no fim, ou no meio, ou algum momento qualquer, a gente começa a compreender, né, que aquilo realmente deixou alguma lição. Que nós aprendemos, na realidade, com aquilo. Então, todos nós precisamos entender que o convite que a vida nos faz é para fazer com que a gente expanda a nossa consciência. Kardec, né, neste capítulo, o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns, ele fala dessa nossa condição, da condição principal, que é uma condição interessante que acabou me chamando a atenção. Esse momento nosso da morte, ele fala em 8 tópicos, 8 parágrafos. Ele acaba 8 itens, do item 52 até o item 59. O primeiro item, que ele fala lá da comunicabilidade dos espíritos, que na época, século XIX, ali ainda havia alguns questionamentos sobre essa comunicabilidade. É possível que os espíritos se comuniquem? É possível que eles intercedam, né, por nós? É possível que ele haja, né, sobre a matéria, quer dizer, sobre nós? E nós acabamos vendo que na toda a literatura espírita tem diversos exemplos de interferência dos espíritos, seja do lado positivo, seja do lado negativo. E isso é natural que ocorra. Por quê? Porque nós somos espíritos. Isso é natural.
a maioria das religiões concorda, né, que quando nós desencarnarmos, quando nós morremos, o corpo morrer, existe algo. Né? Cada um, às vezes, da sua forma. Claro, uns dizem que a gente vai dormir, como foi dito na leitura do livro do nosso irmão, né, para mim, Verdade e Vida, quando ele leu que quando Emmanuel comenta que não faz muito sentido, né? Você morre e vai lá dormir, mas tudo bem. Há um respeito por essas convicções, essas crenças, com certeza absoluta. Toda religião que fala de Deus, toda religião que prega o amor, ela é louvável, independente do qual seja. Os espíritos que contribuíram para a codificação, nenhum era denominado espírita. Alguns se tornaram espíritas, mas eram católicos, são de outras denominações, não tinham denominações. Então, independente de religião, a doutrina espírita está aqui para aclarar a nossa consciência para aqueles que buscam realmente uma consciência de si, uma melhor consciência do planeta, um melhor conhecimento de si, porque ela acaba nos tirando desse estágio letárgico, de dormência, de buscar, às vezes, a solução lá fora, ou de aguardar que um Salvador possa vir, né, e nos salvar. A gente sempre está aguardando alguma coisa desse tipo, né? E é natural a gente aguardar, talvez, resquícios lá do passado, né? Quando nós não sabíamos do que se tratava, quando davam alguns fenômenos. Ontem eu estava vendo na internet, eu tinha um videozinho bem curto do Museu de Melbourne, na Austrália. Um videozinho de 10 minutos mostrando uma cidade de Pompeia. Acho que é uma cidade até bíblica, né? Cidade de Pompeia. E ela foi arrasada por um vulcão. E aí a animação, é uma animação que o museu fez, mas mostra lá às 8 da manhã a cidade toda inteira, depois lá a erupção vulcânica, até no final da tarde, quando as cinzas já tomam toda a cidade. E aí eu fiquei me perguntando, puxa, naquela época, né? Ano 2, ano 3, ninguém sabia o que era isso, e isso era atribuído aos deuses, né? Assim, os deuses, eles são punição por algo que a gente acabou fazendo, né? Ou não. Então talvez esses resquícios, né? Esses pensamentos, na realidade, que a gente ainda tem de algo lá fora vindo nos salvar, algo lá fora vindo nos abençoar, algo lá fora vindo tirar a nossa aflição, tirar a nossa dor, talvez seja ainda resquício do ano passado, de acreditar que algo lá fora pode realmente nos salvar. A doutrina espírita ela acaba vindo para fazer com que a gente coloque os dois pés no chão. E não estamos falando aqui também de uma posição de mestre, uma posição de professor, de forma nenhuma. Nós somos seres de erros e de acertos, nós somos seres iguais. Estamos em um mundo de provas e expiações, e o mundo de provas e expiações, segundo Emmanuel, conta-se nos dedos dos espíritos puros. Então estamos aqui ainda aprendendo, todos nós estamos aprendendo com as circunstâncias da vida, estamos aprendendo com as ações que a gente faz, porque não é o que a gente recebe, é o que a gente faz. Tem diversas frases que acabam dizendo isso, né? Aquilo que nos faz mal não é o que os outros me fazem, mas é o que eu faço. E o Cristo dizia isso, né? Naquele diálogo que ele teve com os fariseus, quando ele foi chamado a ceiar com os fariseus, e os fariseus o questionam, porque ele senta na mesa e não lava as mãos. E o Cristo diz: vós se preocupais com o lavar das mãos, dos pratos, dos copos, mas o que faz mal não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Então nós somos geradores. Nós somos geradores da atmosfera que nos habita. Nós somos geradores da energia que está envolto a nós. O que faz mal é o que eu estou gerando, não é o que vem. Se o que vem eu absorvo, é meu. Mexeu algo dentro da gente, então a gente começa a ter essa dificuldade. Então Kardec, ele fala dessa expansão da consciência necessária enquanto encarnado, porque ele diz que quando a gente desencarna, há um momento ali de sofrimento, talvez um momento de aflição, que é aquele momento natural da transição, um momento de choque, né, que a gente se vê sem o corpo. É natural que isso ocorra, né? Há uma morte, uma desencarnação, a pessoa não sabe como morreu, ou se está morto, ou se está vivo,
aquela história, né? Quando acordou estava morto, né? Então a pessoa acaba não entendendo e a partir daí ela entra em choque realmente. E tem até uma mensagem interessante de um dos companheiros, um dos participantes da Sociedade Espírita de Paris, na época de Kardec, que ele pede, fugiu da memória o nome dele agora, mas ele pede que ao desencarnar, Kardec pudesse chamá-lo, evocá-lo, para que ele pudesse falar ali das suas impressões da desencarnação. E assim Kardec faz. Enquanto ainda está, ele não tinha nem sido enterrado ainda, ele só foi enterrado 2 dias depois, mas Kardec faz um dia depois dessa evocação. E ele vem, através de um médium que não o conhecia, e dá a sua contribuição ali, fala que teve realmente esse momento, e esse momento, quando Kardec questiona ele diz que foram 8 horas. 8 horas realmente de perturbação ali. Essa perturbação ali de entrada, de tentar entender onde estava. Porque nós, quando estamos com o corpo, nós estamos ainda escondidos. Nós podemos disfarçar muitas coisas. A raiva, a gente disfarça. O ódio, muitas vezes, a mágoa, isso a gente disfarça. Às vezes a gente está com raiva de alguém, a pessoa passa e a gente dá um sorriso falso. Né? Mas a gente dá um sorriso ainda. Mas, enquanto espírito, isso não é possível. Porque o espírito, Kardec diz nesse capítulo que ele é elástico. Ele é elástico. Ele realmente pode ser moldado pelo espírito e pode ser moldado por outros espíritos também. São espíritos que Emmanuel diz isso no livro Roteiro, né? Quando existem espíritos que têm essa capacidade intelectual de moldar outros. Não são elevados moralmente, mas são elevados intelectualmente. E já sabem manipular a matéria. Porque quando Kardec coloca esse título, né, a ação dos espíritos sobre a matéria, pode ser dos espíritos sobre nós, pode ser dos espíritos sobre ele mesmo, pode ser nós sobre o nosso corpo, porque nós somos espíritos, e nós sabemos que boa parte das doenças são psicossomáticas, né? Boa parte das doenças acabam advindo do nosso pensamento, advindo da nossa, de como a gente lida com a vida. E esse lidar com a vida acaba complicando. Então Kardec faz esse adendo, né? Esse ponto de observação, que esse momento da desencarnação é um momento realmente que a pessoa, até chegar na consciência de si, ela leva alguns tempos. Esse companheiro levou 8 horas, né, da Sociedade Espírita de Paris. Tem pessoas que levam 1 mês, 1 ano, 10 anos, para poder realmente ter essa consciência. Então não é desencarnar e já está no mundo espiritual na condição máxima. No mundo espiritual é como se tivesse diversos andares por conta da consciência. Quanto mais consciente de si você for, quanto mais compreensão da vida sua e do outro nós estivermos, nessa realidade o título é esse: Histórias que os Espíritos nos contaram. Histórias que os Espíritos nos contaram. E daí, Hermínio Corrêa de Miranda, ele tem um livrozinho, dentre esses livros, um que eu li, são vários, mas um é chamado A Dama da Noite, porque uma das histórias é essa, A Dama da Noite. Mas é interessante esse livro, porque ele dá um subsídio muito bom para os livros médios, para as pessoas que estudam, né, a literatura mediúnica. Eu nunca fui muito fã pela literatura mediúnica dentro do espiritismo. Eu sempre gostei dos aspectos morais, né, dos livros filosóficos, né, mas ela é de suma importância, não só para as pessoas, porque no passado eu acreditava isso. Né? Eu não vou estudar o livro médium, não vou estudar, participar de estudos dessa obra, porque eu não vou participar de reuniões mediúnicas, não tenho intenção. Mas, na realidade, essa nossa curiosidade a respeito do livro dos médiuns é porque nós somos espíritos. E nós podemos ser facilmente influenciados por quaisquer espíritos. Nós somos espíritos, os espíritos estão nos rodeando naturalmente. Quando desencarnarmos, se eu desencarnasse hoje, pensando agora, se eu desencarnasse agora, talvez o primeiro lugar que eu fosse era a minha casa. Talvez o primeiro lugar que eu procurasse era a minha casa. Então tem espíritos lá. Minhas filhas disseram, Ave Maria.
Ela disse, olha, se eu porque minha filha pequena, ela diz sempre que vê uma amiguinha, né, uma coleguinha lá, e eu disse, olha, eles são espíritos. Com a gente, quando a gente desencarnar, vai ser a gente. Ela disse, não, Maria, não, está repreendendo aquelas coisas, né? E aí eu disse, imagina, quando eu desencarnar, se eu vier aqui e você disser, sai para lá, Satanás, sabe? É o seu pai que está aqui, né? Não faz muito sentido. Então nós, quando perdemos o corpo, nós vamos para as coisas que nos interessam, né? Está lá no Evangelho de Lucas, né? Quando Cristo disse, onde está o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Então nós somos atraídos pelas pessoas, pelos vícios, pelas virtudes, pelos comportamentos, pelas ações que a gente gosta. E a partir daí a gente vai. Então é natural. Se tem espíritos que gostam do espiritismo, acabam vindo para cá. Eu gosto da palestra, que interessante a palestra. E acabam vindo. Então é natural isso. Nós é que temos realmente esse receio, né? Esse dia eu fui para um velório de um vizinho meu, vizinho da minha mãe, na realidade, da casa que eu cresci e nasci, então ele faleceu. Aí eu fui, um dos cemitérios aqui, o pessoal tem o hábito, que eu já fui lá umas 3 vezes para alguns velórios nesse cemitério, o pessoal tem o hábito os funcionários desse cemitério, de oferecer, né? As covas, não sei se é esse nome que dá, né? Mas eles começam a oferecer, aqui, eu estou com uma promoção, aqui estou, aí o pessoal, meu Deus, estou vindo aqui, estão me agorando, né? O pessoal diz, está me agorando, né? Então o pessoal todo mundo com medo, e realmente a gente, às vezes, tem isso, né? Talvez, né? Alguns sim, outros não, né? Talvez chegue uma idade que não, mas até uma idade, talvez boa parte, né, vai dizer, não vamos me preocupar com isso agora. Porque se eu me preocupar com isso agora, talvez chegue mais cedo, né? Mas nós somos espíritos. Marcos ali já está vendo distante, né, Marcos? Mas nós somos espíritos. E os espíritos acabam se atraindo. Kardec, quando faz essa observação, ele diz para a gente expandir a consciência. Tem um livro interessante que é Falando a Terra. Falando a Terra é um livro psicografado por Chico Xavier, autores diversos autores. E é um livro interessante, válido, né? Que vem da lavra, né, dos livros de Chico Xavier, e tem uma mensagem que o espírito Farias Brito, ele diz o seguinte nessa mensagem: o progresso do homem e a purificação da alma representam apenas expansão da consciência. Ele vai dizer que o progresso, falando a terra, no nome do livro, o progresso do homem e a purificação da alma seria o progresso nosso, né, intelectual e moral, e também a purificação da alma seria essa nossa elevação, esse despertar, esse tirar dos nossos olhos a neblina que ainda cobre, né, de ignorância a nossa vida. Nós somos ignorantes, né? Não ignorantes no sentido grosseiro, né, de ser grosso, mas somos ignorantes. E hoje em dia nós temos uma grande dificuldade de admitir que somos ignorantes, que virou um problema hoje em dia. Né? A gente precisa saber de todos os assuntos. Né? Note que todos nós somos especialistas em tudo. Né? A gente não sabe dizer, não sei, não tenho conhecimento disso. Não, mas você não sabe? Não sei. Eu, enquanto estou dando palestra aqui, por exemplo, facilitando essa conversação nossa, se alguém dissesse, mas você leu o livro tal? Li, mas sem ler. Eu poderia dizer, não, eu não li, eu não conheço esse autor, eu não conheço esse livro. Mas hoje em dia está uma grande dificuldade, né? Tem um psiquiatra chamado Flávio Gikovati que ele diz isso, né? Falecido há alguns anos. Ele diz que hoje a busca pelo protagonismo é que impede a criatura humana de abrir um pouco os olhos. Então Farias Brito diz isso, né, que a gente só vai se elevar, né, a gente só vai conseguir chegar a uma purificação. Chegar à purificação não é aqui ser santo de forma nenhuma, é ter uma visão mais abrangente da vida, é o que ele diz, expansão da consciência. Quando eu expandir a consciência e entender, né, que os acontecimentos da vida são próprios de um planeta de provas e expiações, é uma coisa.
Né? O planeta é provas e expiações. Não está escrito lá quando a gente adentrou, né? Que às vezes tem sala de passe, né? Alguns laboratórios. O que tem em laboratório? Análises de substâncias. O que tem dentro da sala de passe? Passes. O que tem em livraria? O que tem aqui na livraria? Livros. O que tem no mundo de provas e expiações? Provas e expiações. Não está escrito paraíso. Então a gente, às vezes, distorce, né? E começa a buscar outras coisas. É claro que nós devemos buscar o nosso bem-estar, com certeza absoluta, né? Mas nós precisamos perceber que os convites que a vida acaba nos fazendo é porque nós estamos dentro de um mundo que está escrito provas e expiações, próprio para testes. Então, iremos ter testes a todo instante, né? O controle mental é um teste, né? Do julgamento é um teste, de eu acolher os meus pensamentos, de eu me aceitar é um teste, de eu entender melhor o outro é um teste. Então, quando eu vou passando por essas situações, eu vou ampliando a minha consciência, é o que ele diz, expansão da consciência. Eu não entendo o que é um determinado assunto. Quando eu aprendo aquele assunto, eu expandi minha consciência, agreguei uma nova habilidade, agreguei uma nova competência. No aspecto moral, da mesma forma. Eu vou passando por diversas situações e a partir daí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ampliando a nossa visão. É assim que se dá, sim. Então Kardec diz para a gente adentrar o quanto antes no estudo profundo, no estudo sério, né, dos aspectos espirituais, principalmente, né, dessa influência, dessa ação dos espíritos para com a gente, para que a gente realmente viver melhor agora e quando desencarnar, passar por essa fase da vida, né, esse choque que acaba tendo, né, nesse encontro com a vida verdadeira. Como eu falei, são vários andares. Tem uma comunicação interessante daquele Asclepius, né? Ele é do Obreiros da Vida Eterna, né? Ele está numa condição, ele está na Terra, ele ainda está na Terra, mas ele, para aparecer para os habitantes ali do nosso lar, da colônia espiritual do nosso lar, foi necessário um esforço tremendo, porque ele já era de uma condição superior, já era de uma condição elevadíssima. E essa condição, como é que se consegue? Expandindo a consciência. Ele não conseguiu porque alguém veio e deu a ele essa condição, deu uma medalha a ele. Ele não conseguiu porque ele foi dormir e acordou com essa habilidade. Não. Foi ao longo da vida, ele foi lidando com os acontecimentos e foi compreendendo melhor, pensando melhor sobre as situações, quando a gente para entender as situações, porque nós temos isso, né? Nós somos imediatistas, né? Nós precisamos pensar melhor. Tem um livro interessante, que é de Daniel Kahneman, é um livro de um professor que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele dá aulas e escreve muito para a psicologia. Então, Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia com essa tese do livro Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Então ele diz que quando a gente pensa rápido, há uma probabilidade muito grande da gente tomar uma decisão errada. Uma probabilidade muito grande de nós errarmos. Quando a gente pensa devagar, pensando na situação, analisando, a probabilidade é muito maior da gente acertar. Então talvez antes, é claro que muitas vezes vem aquele impulso, vem isso, vem aquilo outro, mas nós precisamos ter esse treinar para ter o domínio sobre nossas ações e sobre os nossos pensamentos. Na realidade, o pensamento a gente não consegue silenciar, mas a gente consegue dominar para onde a gente vai, porque essas mazelas acabam vindo, né, em todos nós. Nós somos criaturas que ainda temos a raiva, a mágoa, a alegria, a ambição, o ciúme, a inveja, de um nível ou outro, tudo isso habita dentro da gente. Só que muitas vezes a gente nega isso. Ou às vezes a gente diz, puxa, eu estou há 30 anos no Espiritismo, mas ainda estou com raiva, eu ainda sou ignorante, sim, mas nós precisamos o quanto antes domar isso, né? Eu acho que eu já contei aqui essa história, mas contar novamente um colega, que ele é de Americana, na cidade de São Paulo.
Ele está filmando, né? Ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Aí ele me contou certa feita que ele dá palestra aos centros pequenos, lá no interior, e o filho dele foi crescendo, e a partir dos 5 anos o filho dele começou a seguir ele nas palestras, né? Um rapazinho começou a seguir, e depois de um certo tempo, o filho já tinha uns 11 anos, foi brincar na casa de um vizinho, e o filho já estava com uns 11 anos já. O vizinho falou alguma coisa assim de espiritismo, aí ele falou, meu pai, ele incorpora espíritos lá no centro espírita, nos centros espíritas que ele vai, ele incorpora espíritos. Então o rapaz o pai do coleguinha ficou super curioso, porque ele tinha um problema para resolver de ordem espiritual, e aí ligou para o pai dele. Olha, eu soube que você incorpora espíritos. Não é bem assim, eu sou espírita, né? Allan Kardec, não sei se você conhece, mas eu não sou nem médium. Nós somos médios porque recebemos a influência do mundo espiritual, mas não médium de incorporar ou alguma coisa desse tipo. Não, mas é porque seu filho comentou isso aqui, não é, aí ele explicou, ok. Mas depois, ele esqueceu o assunto, mas depois de um tempo, ele perguntou ao filho, indo inclusive para uma palestra. Filho, esses meses atrás, o pai de Cicrano perguntou, você falou, pai, eu falei que o senhor incorporava os espíritos. Não, onde é que você viu isso? Peraí, aquele que dá palestra ao senhor mesmo? Porque na hora da palestra ele era, meus irmãos, que Jesus abençoe. E quando chegava em casa, era outra pessoa. Aí o filho pensava que era um espírito que estava dando palestra por ele, porque ele não era aquele, né? Então muitas vezes a gente acaba tendo essa culpa, carregando essa culpa muitas vezes. Quando a gente está dentro de uma doutrina, a gente está dentro de qualquer religião, e aí a gente acaba acreditando que esses sentimentos que acabam dominando a gente, na boa parte das vezes, não deveria acontecer. Tem um diálogo interessante de Humberto de Campos, que está num livro chamado Momentos de Ouro. Momentos de Ouro é um livro interessante, pequenininho, né, dá para ler em meia hora, e é um livro, para mim, um dos mais significativos que eu li, porque escolheram alguns espíritos, são autores diversos, mas são 5 ou 6 autores, Humberto de Campos, Maria Dolores, André Luiz, Emmanuel, então tem só alguns os que a gente conhece ali de fato. E tem um diálogo que Humberto de Campos coloca ali, o livro foi prefaciado por Bezerra de Menezes em 1º de julho de 1977. E Bezerra de Menezes disse que Momentos de Ouro, foi dado esse nome ao livro, por conta dessa reflexão que Bezerra de Menezes fez após ler o livro, que disse que todos esses autores estavam em momentos de ouro quando escreveram essas mensagens para todos nós. E o que é momentos de ouro? Segundo Bezerra de Menezes, é aqueles momentos em que o cérebro e o coração sintonizam com a presença de Deus. E são aqueles momentos que o cérebro e o coração sintonizam com a presença de Deus. Talvez aqueles momentos que a gente está em paz. Tem alguns momentos que a gente está bem em paz e a gente não sabe nem o que é que está acontecendo, né? Talvez sejam esses momentos que eu quis se referir. Mas tem uma mensagem interessante, Humberto de Campos conta nesse mesmo livro, que Chico Xavier fazia diversas reuniões mediúnicas, né, ali no Uberaba, no centro espírita que ele participava. E uma dessas reuniões mediúnicas, presidida no plano material por Chico Xavier, e no plano espiritual por Bezerra de Menezes. Já tinha vindo ali diversos espíritos se comunicar, fizeram ali o trabalho. Já no final, Bezerra de Menezes estava falando, né, ali, se comunicando através de Chico Xavier, dando as últimas palavras ali, quando um companheiro da casa pediu a palavra, levantou a mão, você poderia falar? E Bezerra disse, pode, meu filho, pode falar. Mas Bezerra, eu estou muito chateado e estou muito bravo e eu não estou gostando muito da falsidade que a gente encontra no Espiritismo. Ele diz, eu não estou falando muito das outras pessoas, eu estou falando mais de mim. Eu estou falando de mim, eu sou muito falso. Eu ainda tenho ciúmes, eu ainda sou ignorante. Hoje mesmo aconteceu um fato, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu ainda esbravejo, eu ainda isso, aquilo, outro. Então ele citou diversos adjetivos da pessoa. Então, Bezerra, eu não me considero um espírita cristão, por conta de todos esses meus comportamentos. Nós sabemos que espírito cristão, Kardec explica nesse mesmo livro,
Livro dos Médiuns, no capítulo 3, né, quando ele didaticamente ele coloca lá espíritos exaltadores, espíritos experimentadores, Kardec, né, na realidade, coloca de forma didática alguns tipos de espíritas, né, espíritas que só gostam de palestras, espíritas que não gostam de estudar, espíritas que praticam. Então, espírita cristão ou espírita verdadeiro, Kardec diz que é aquele que pratica, realmente é aquele que pega ali, estuda as obras e coloca em prática. E ele diz que por conta desses adjetivos que ele acabou colocando, ele não se sente realmente um espírita cristão. E Bezerra diz o seguinte: meu filho, todas essas mazelas que você falou, todas essas não qualidades que você citou ainda, aí eu carrego ainda em minha alma. E aí todos que estavam na reunião ficaram assim, parados, em choque, né, porque não entenderam ali que Bezerra de Menezes é um espírito que está na Terra por vontade própria, né, pelo que nós sabemos, mas ele já tem uma condição, né, de ampliação de consciência, já consegue olhar essa ampliação de consciência. Quando você olha para um outro, consegue se enxergar no outro. O outro é um reflexo seu, você se vê através do outro, e aí você consegue se expandir. Então ele já tem uma outra visão diferenciada. E agora ele diz o seguinte: todas essas mazelas, né, todas essas não qualidades ainda carregam em minha alma, mas tem uma diferença. Inclusive o título da mensagem é essa: a diferença. A diferença é que antes de eu conhecer o Espiritismo, todas essas mazelas, todas essas não qualidades batiam em mim, batiam em minha alma, e eu dava vazão a elas. Depois que eu conheci o Espiritismo, que comecei a entender melhor como se dá tudo isso, elas ainda existem em mim, mas eu fujo delas. Elas ainda existem em mim, elas ainda me alcançam, mas eu fujo delas, eu corro delas. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos seres de erros e de acertos, nós estamos aqui para aprender. Inclusive, eu sempre falei isso, que a vida é tem esse ditado popular, né? A vida é uma escola, a vida é uma universidade, e eu sempre tive também esse discurso, né, de que não é para gerar sofrimento. Tudo que nos alcança é para gerar aprendizado. E aí nesse livro Espera Servindo, Emmanuel diz isso, né, que o sofrimento não é assim. E também nesse livro Momentos de Paz, tem uma mensagem de Emmanuel, nesse livro Momentos de Paz, que ele diz o seguinte: retiremos da consciência, nesse livro Momentos de Paz, que interessante e profunda, que só desse trecho valeria talvez uma palestra. Retiremos da consciência, né, de que os acontecimentos menos felizes são resquícios de pagamento de vida passada ou vida futura, quando na maioria esses acontecimentos é como se nós estivéssemos matriculados em uma escola e esses acontecimentos fossem disciplinas análogas que precisamos passar. Precisamos aprender, isso como diz no outro livro, retirar o melhor de nós. Então nota que ele fala em disciplina, fala que é uma escola, que isso não tem a ver com pagamento ou não. Porque muitas vezes nós, erroneamente, nós acabamos dando conselhos ou acreditando, né, que isso é para isso ou aquilo, quando a gente acaba não achando justo, né, que isso ou aquilo outro, não é justo isso, não é justo aquilo, mesmo sendo. Mas se eu fiz algo de errado e vim agora e algo de errado acontecer comigo, eu estou quites? Não estou quites. Eu estou quites se eu aprendi a lição. Eu estou quites se eu realmente assimilei a lição, né, se eu dei valor naquilo que aconteceu. Realmente, por isso que pensar devagar acaba trazendo um grande significado para a nossa vida, porque aí a gente vai ter uma consciência mais apurada, uma consciência mais aberta, e essa consciência mais aberta vai nos trazer um bem-estar, e esse bem-estar vai iluminar a estrada que a gente está pisando. Esse é o preceito kardeciano, esse é o preceito espírita, né? Nos trazer para a realidade da vida, que a gente possa entender o que é possível nós mexermos, nós trabalharmos, o que não é possível, né? E hoje, né, onde a
aumentou, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentou em 25% os índices de ansiedade no mundo, né? Então isso acaba complicando. Terça-feira, agora, eu estava no cardiologista para um exame e tinha um senhor lá, um senhor de 87 anos. Ele estava lá com sua esposa de 82. Aí eu fui lá, fiquei conversando, ele estava todo arrumado lá, e eu fiquei, sentei perto dele, comecei a conversar com ele, 87. De olho no horário, sabe? 87 anos ele tem, né? E aí ele estava lá todo arrumado, mora em um sítio, né, próximo à cidade de Sorocaba, mas veio aqui para consulta. E aí o médico chamou, eles eram o terceiro, eu era o quarto. O médico chamou, não era ele, era a esposa dele. E eu pensei que era ele, mas não era. Aí quando a esposa dele entrou, eu me aproximei e disse, eu pensei que era o senhor que ia. O senhor vai depois? Aí ele disse, não, eu não preciso não. Eu não preciso. Eu tomo meu chá, eu tomo meu negócio aí, eu não preciso não. Isso, quem vai é ela. Mas ela é um exame normal, periódico, ela está não, é porque ela sofre de vexame. Ansiedade, né? Ela sofre de vexame, né? Ela é muito vexada, avexada, como diz aqui, né? Então você vê, tem muito disso, né? E ele, naquela paz, tranquila, não, eu acordo 5 horas da manhã, agora 7 horas da noite eu estou dormindo, às 5 da manhã eu vou com meu roçado, fica a 5 quilômetros da minha casa, eu vou e volto, faço, nossa, está melhor que eu tenho arritmia, hipertensão, dor nas costas e estou aqui por conta da labirintite. Eu disse, meu filho, você é tão novo, se eu passar uma receita, passe, que eu vou comprar. Tome o chá, tome esse chá aqui, eu não tomo esse chá, porque chá demais, chá todo dia enjoa, café não enjoa, mas chá todo dia enjoa, aí você toma esse dia esse. Aí eu fui no médico só do protocolo mesmo, mas já tinha pego a receita com ele, né? Aí já, tudo tranquilo. Obrigado pela paciência de todos vocês, que Jesus possa nos abençoar, nos guiar hoje e sempre.